a gente pode dizer, né, que uma das contribuições também aí seria permitir maior flexibilidade no manejo das pastagens, uma vez que ajuda a manter essa qualidade nutricional, manter o consumo, evitar reduções bruscas no consumo, quando a leguminosa está presente no dossel, em comparação a pastos de gramíneas puras, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Rumen Podcast. Eu sou o Daniel Barreta, eu sou o host desse programa. E o pessoal que nos dá suporte da comunicação veio comentar aqui de todos vocês que assistem o nosso programa aqui no YouTube, aproximadamente 80% não estão inscritos no nosso canal. Então eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, né, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que mais vídeos cheguem até você e que o programa possa ficar mais popular. Então, toca no botão de se inscrever que vai fazer uma grande diferença para nós. Muito obrigado e um ótimo episódio. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Aqui é o Daniel Barreta falando. Hoje eu estou aqui para fazer uma gravação com um convidado que já esteve presente no Mais Rumen Podcast, o professor Henrique Mendonça Nunes Ribeiro Filho, zootecnista, assim como eu, e está retornando hoje ao podcast. Gravou com o Bruno, né, professor, algum tempo atrás sobre os taninos, e hoje a proposta da nossa conversa é ser esse último episódio dessa série, para quem vem nos acompanhando, sobre o uso das leguminosas, o papel das leguminosas nos sistemas produtivos. Então, com os demais convidados, a gente acabou abordando mais essa parte agronômica, professor, e hoje, né, a conversa é fazer um fechamento aí sobre a parte do papel das leguminosas na nutrição animal. Então, agradeço o senhor por novamente ter aceitado o nosso convite, né, e aí por estar partilhando conosco aí parte da sua experiência com os sistemas produtivos como um todo, com a parte nutricional. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Obrigado, Henrique, pelo aceite aí do convite. Olá, Daniel. Olá, ouvintes. Prazer é meu de voltar a esse podcast e poder debater sobre coisas aí que são de interesse comum. Espero que a gente tenha uma conversa produtiva aí para todos. Não, vai ser sim, professor. Eu até comentava com o senhor antes de nós começarmos a gravar, né? Às vezes quando a gente vai escutando, mas nem sempre se pega parado só fazendo isso. Então você precisa ir entendendo em camadas e de tempos em tempos eu revisito, né, alguns episódios para justamente, né, entender, relembrar o que foi tratado. Mas antes de nós propriamente iniciarmos no tema, né, gostaria que o senhor se apresentasse, apesar de já ter vindo aqui uma vez, né, mas como a audiência é cíclica, talvez para quem não acompanhou, né, fica o convite. O professor Henrique falou no episódio, se eu não me engano, 46, sobre o uso de taninos, né, e hoje vai falar sobre o papel das leguminosas, mas que o senhor, né, se apresente. Eu costumo falar que ninguém é professor, ninguém nasce professor ou pesquisador, isso é uma trajetória, né, de muitos anos. Então, se o senhor pudesse compartilhar conosco como é que foi essa trajetória até chegar, né, em hoje. Acho que o senhor tem quase aí, né, algumas dezenas de anos dentro da universidade, então para compartilhar um pouco aí da sua história, da sua vivência até hoje. Então, na verdade, tem 31 anos já de UDESC, né? E como tu disseste, eu sou zootecnista, me formei na Universidade Federal de Santa Maria em final de 89, início de 1990. Logo em seguida eu fui fazer meu mestrado na área de nutrição de ruminantes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ao final do mestrado fiquei um período ali com uma bolsa, havia na época de recém-mestre, mas logo em seguida surgiu o concurso aqui na UDESC, né? E em 1994, então, eu assumi a vaga de professor na área de nutrição animal. E depois, quando passei a ter atuação, né, dentro do programa de pós-graduação em ciência animal, sempre orientei, trabalhei, nossa linha de pesquisa sempre foi na área de nutrição de ruminantes, com um foco muito em estudos com animais em pasto, né?
Claro que antes disso teve um período de saída, ainda antes de eu me vincular à pós-graduação, de saída para o doutorado, quando eu já era professor na UDESC, né? E foi durante o doutorado que eu tive a oportunidade, o doutorado também foi na Federal do Rio Grande do Sul, mas com um período de sanduíche, na verdade foi 1 ano e meio, foram 2 idas, uma de 1 ano, depois uma outra de meio ano, para a França, trabalhar com um grupo de pesquisadores lá no INRA, na época, hoje INRAE, que tinham essa linha de trabalho com nutrição de vacas leiteiras em pasto. Retornando, então, foi que aí a gente consolidou essa linha de trabalho, né? Até sair para um pós-doutorado em 2019, na Universidade da Califórnia, trabalhar com um grupo lá que utiliza bastante a parte de modelagem, enfim, quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da metodologia de análise de ciclo de vida para utilizar com os dados que a gente havia produzido nesse período, né? E, no caso, essa análise de ciclo de vida, talvez alguns não saibam exatamente o que se trata, enfim, ela pode ter várias abordagens e, nesse caso específico, o nosso objetivo foi de avaliar a pegada de carbono em sistemas de produção de leite, em diferentes cenários, enfim, usando, como eu comentei, dados gerados aqui em Lages, enfim. E aí estamos, né? Continuando essa linha de trabalho, ainda hoje, né? Sempre com foco na parte de nutrição ruminantes, sempre com um olhar prioritário para o papel das forragens, enfim, como principal fonte de energia e proteína para a produção animal, né? Para a produção de carne, produção de leite, principalmente. A maior parte dos nossos estudos, embora a gente tenha também conduzido trabalho com bovinos de corte. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Rumenzin, tradição que gera confiança. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Perfeito, professor. Eu lembro, eu li esse seu trabalho que avaliou, né, os ciclos de vida, que é na verdade uma sistematização de mais do que um experimento, né, e uma comparação de dietas concentrada, ração total misturada, né, com a inclusão, né, de pasto e os efeitos disso, pensando assim do aspecto mais ambiental. Depois, se o senhor quiser comentar, também fica à vontade, mas do ponto de vista da leguminosa na nutrição, né, eu lembro até do seu, né, um trabalho clássico do senhor, acho que é 2003, talvez ainda da tese, que foi justamente, bom, né, para a época, incluindo azevém, né, numa mistura, trevo branco numa mistura com azevém, e aí o impacto disso, tanto no azevém no momento ideal de pastejo ou no azevém passado, né, do ponto de pastejo. Então, aí há pelo menos 20 anos, né, que o senhor trabalha com isso, e aí, bom, fiz todo esse preâmbulo, né, para a questão é o seguinte: o que nós podemos esperar, né, das leguminosas, ou qual é o papel, quais são as vantagens da inclusão de leguminosas, certo? Nos sistemas pastoris, do ponto de vista do animal, ou do ponto de vista de nutrição animal, professor. Bem, Daniel, talvez não seja claro assim para muitos, né? Mas está bem estabelecido na literatura já que a principal contribuição das leguminosas do ponto de vista nutricional é aumentar o consumo de forragem. É fundamental a gente entender que em sistemas de produção onde a forragem é o principal componente da dieta, o principal fator que determina o desempenho, que determina o ganho médio diário, que determina a produção de leite, o desempenho individual dos animais,
é a quantidade de forragem que o animal consegue ingerir por dia. Esse é o principal fator que determina desempenho, né? Eu não gostaria de ser muito prolixo, talvez a gente vá desdobrando isso ao longo da nossa conversa, né? Porque, assim, às vezes as pessoas confundem muito ou tentam associar consumo com digestibilidade, e isso são duas coisas que não obrigatoriamente andam juntas, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. O que eu quero dizer é que a gente pode ter cenários, situações, onde duas forragens têm digestibilidades semelhantes, mas têm consumos diferentes. E, via de regra, isso é muito comum de acontecer com leguminosas, né? As leguminosas não necessariamente terem uma quantidade de material que é digerido por quilo de matéria seca consumida superior a uma determinada gramínea, mas a quantidade de matéria seca ou matéria orgânica digestível consumida por dia, ela é superior porque os animais comem mais. O porquê disso a gente pode ainda discutir na sequência, mas para tentar ser um pouco mais objetivo na resposta à tua pergunta, a principal contribuição do ponto de vista nutricional, portanto, ela é essa, de permitir um maior consumo diário de matéria seca, de matéria orgânica e, consequentemente, de matéria seca, matéria orgânica digestiva. E por que isso ocorre? Porque as leguminosas, elas têm as características de ter a parede celular, estrutura de parede celular das células do tecido vegetal, menos espessa que a parede celular das células do tecido vegetal das gramíneas. Quando a gente fala em teor de parede celular na matéria, que seria isso em relação à quantidade total de matéria seca, 1 kg de gramínea ingerido, 1 kg de leguminosa ingerido, isso é importante a gente lembrar, é sinônimo do teor de fibra em detergente neutro, que é a maneira mais universalmente utilizada para expressar o teor de fibra em forragens, né? O famoso teor de FDN. Quanto mais parede celular ou mais FDN tem uma forragem, mais essa forragem ocupa espaço, exerce um papel de enchimento no interior do trato gastrointestinal, ou seja, que esses mecanismos, né, de regulação física que são predominantes quando o animal está ingerindo forragem, eles atuam de maneira preponderante, de maneira que quando o animal ingere uma forragem que tem mais FDN, que tem mais espessura de parede celular, ele para de comer antes do que pararia de comer quando ingere uma forragem com menor teor de parede celular. E é basicamente isso. Na média, as leguminosas têm um teor de FDN mais baixo do que as gramíneas, e isso permite que ocorra uma maior ingestão diária de matéria seca, de matéria orgânica, consequentemente, melhoria no desempenho. Agora, isso é algo assim que é importante a gente entender que tem uma vantagem, né? Já existe uma vantagem quando nós comparamos leguminosas e gramíneas numa mesma idade de rebrote, numa mesma idade, no mesmo estágio de desenvolvimento, e que essa vantagem ela se acentua, né? Ela se evidencia quando nós precisamos utilizar um pasto que está num estágio de desenvolvimento um pouco mais avançado. Por quê? Porque as leguminosas tendem a manter esse valor nutritivo, vamos dizer, associado a esse menor teor de FDN, tem menor variação do que as gramíneas. E aí, nesse contexto todo, a gente pode dizer, né, que uma das contribuições também aí seria permitir maior flexibilidade no manejo das pastagens, uma vez que ajuda a manter essa qualidade nutricional, manter o consumo, evitar reduções bruscas no consumo, quando a leguminosa está presente no dossel, em comparação a pastos de gramíneas puras, né? Líder global em biosoluções, a Novonesis trabalha a melhoria da performance por meio de probióticos que fortalecem a saúde dos animais. Para ruminantes, apresentamos o Bovacillus, probiótico que pode ser utilizado em todas as etapas produtivas. Compatível com os principais suplementos alimentares, inibe patógenos, melhora o aproveitamento dos nutrientes e o desempenho animal.
Novonesis. Mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Não, perfeito. Quando o senhor tratou disso, bom, lembro desse trabalho de 2003, né, do Azevém, pensando em gramíneas, em passagens subtropicais, mas e aí, pensando em passagens tropicais, tem aquele outro, né, trabalho super interessante, não eram no mesmo piquete, mas que era de capim elefante, né, e amendoim forrageiro, e com pastejo horário, né, e isso que o senhor falou, assim, para mim tem bem claro, porque eu uso também nas minhas aulas, bom, o acesso à leguminosa, e aí os animais comeram mais, e aí saltou para um desempenho que antes era na casa de 600, 700 gramas de ganho por dia, para quase 1 quilo de ganho por dia, né, tratando de uma mistura de um capim tropical com o amendoim forrageiro, que também é apesar de ser de verão, né, mas também uma leguminosa. Esse foi um dos trabalhos que a gente conduziu com bovinos de corte ao longo desses anos, né? Ainda havia uma colaboração com a EPAGRE em Ituporanga, onde tinha uma área, já uma tradição lá de estudos com o capim-elefante anão, e aí foi um momento onde se começou a também dar um pouco mais de atenção para as leguminosas, no caso, o arax, né? O amendoim forrageiro. É interessante que esse estudo que está falando, na verdade, ele foi uma série de 3 trabalhos, né? Porque antes desse trabalho que a gente fez o pastejo horário, nós havíamos conduzido um experimento simplesmente com a área de capim-elefante anão puro ou com a mistura do arax. E para nossa surpresa, né, não houve diferença em termos de desempenho, havia uma proporção de arax importante na parte inferior do dossel, mas os animais entravam na área, o capim-elefante, o cultivar curumias, que era o utilizado, né, depois também o pessoal trabalhou aqui em Lages com ele, os animais entravam e eles, como era uma oferta muito grande de folhas ali, eles ingeriam a parte superior do dossel, e o amendoim participou muito mais ali como uma leguminosa, com papel ali fixando nitrogênio, enfim, tinha toda essa diferença também nessa área, não tinha adubação de cobertura com nitrogênio. O resultado foi muito interessante do ponto de vista agronômico, né, que sem nitrogênio os animais, houve as cargas permitidas, carga animal, foram semelhantes, mas não houve diferença em termos de desempenho. Como nós havíamos medido a proporção das diferentes espécies antes e após o pastejo, nós quantificamos o quanto de capim-elefante anão e de amendoim forrageiro fizeram parte, vamos dizer, daquilo que desapareceu. Teoricamente seria o consumo do amendoim. E nós observamos que foi menos de 10%, que na verdade o amendoim forrageiro estava contribuindo com menos de 10% da matéria seca total da dieta. A partir disso, então, a gente, decidiu testar realmente o efeito do amendoim de maneira que a gente tivesse segurança que ele participasse da dieta, né? E foi por isso que nós trabalhamos com uma área de amendoim forrageiro exclusivo, onde os animais tinham acesso algumas horas por dia, né? E aí houve essa resposta, né, de aumento no ganho médio diário dos animais. O interessante é que esse aumento ele se acentuou realmente, assim, a melhoria, o aumento no ganho médio diário foi justamente no final. Já houve um maior ganho dos animais que tinham acesso ao amendoim forrageiro desde o início do ciclo de pastoreio do capim-elefante anão, mas no final do ciclo, já na época do outono, isso ainda se diferenciou mais, né? E essa diferença aí, que foi em torno de 20% na média, mais de consumo, de ganho médio diário, e é algo bastante clássico, assim, dá para se dizer hoje, em termos de melhorias, né, de resposta, de aumento, tanto de consumo como de ganho médio diário, quando se tem a participação de leguminosas aí numa proporção que permita, né, os animais responderem à presença da leguminosa.
Uhum, perfeito. Eu estava anotando aqui, talvez até me adiantei fazendo essa colocação em relação ao trabalho com capim-elefante, mas interessante quando, bom, o senhor já falou dessa questão da flexibilidade de manejo, que é um benefício da leguminosa, mas que ela está concentrada principalmente em aumentar consumo, né? E às vezes eu percebo no campo, conversando, né, com produtores, enfim, com quem está associado a isso, sempre tem a visão da leguminosa pensando em proteína. Diz, e se eu colocar, né, esse trevo branco aqui, vou aumentar a proteína? Ou então, para mim, me vem às vezes a pergunta, bom, eu tenho um azevém, se eu trocar esse azevém por um centeio, ou por trigo, ou por essa aveia, eu não melhoro a proteína? Parece que tem, né, sempre uma preocupação com a proteína. Se nós trazer para os nossos sistemas aqui no sul do Brasil, que tem pastagem, pastos de inverno, né, a proteína é realmente uma necessidade de se ajustar, ou então que benefícios eu vou ter, por exemplo, bom, incluir o trevo, né, ele melhora alguma coisa do ponto de vista proteico, professor, ou realmente o benefício dele ele está concentrado justamente nesse ponto que é de aumentar consumo, e aí eu acho que é válida também, né, a sua colocação, né? Porque para mim também foi bom, a digestibilidade ou a taxa de degradabilidade, né? Que por si que faz o animal consumir mais, né? Bom, primeiro a questão do teor de proteína, né? Em se tratando de pastos de inverno em estágio vegetativo, definitivamente a proteína não é limitante para a obtenção de altos ganhos de peso por animal, de uma boa produção de leite por vaca. O exemplo que eu dou sempre em aula, quando comento alguma coisa relacionada a isso, mesmo na disciplina para alunos de graduação, é que dietas ou totais misturadas para vacas mesmo de alta produção, em sistemas de produção, pode ser em freestyle, confinamento, enfim, compost barn, muito, não é difícil nós conseguirmos fechar uma dieta, né, com silagem de milho, alimentos concentrados, enfim, uma fonte de fibra longa, uma dieta clássica, uma ração total misturada, com valores de proteína aí ao redor de 16%. E um azevém no estágio vegetativo, uma aveia no estágio vegetativo, eles tranquilamente têm 18, 20, 22% de proteína na matéria seca, ou seja, é muito mais proteína do que se formula, né, em dietas para vacas, mesmo para vacas de alta produção. Então, a proteína não é um fator limitante. Em algumas situações onde essa gramínea já está num estágio avançado de desenvolvimento, com teores de proteína abaixo de 15%, 14% para vacas em lactação, aí as leguminosas podem sim também contribuir, né, com um aporte de nitrogênio para melhorar a relação energia-proteína da dieta. Mas em cenários, situações desses pastos em estágio vegetativo, definitivamente não é a proteína que permite, né, melhorias no desempenho. E mesmo assim os animais melhoram o desempenho, né? É um valor aí que gira em torno desses 20% que a gente estava comentando, que está diretamente 20% a mais da produção de leite, do ganho médio diário, que está diretamente relacionado a um aumento médio em torno de 20% no consumo de matéria seca. A segunda questão tu havia colocado Eu comentei isso, com quem sabe relação para à deixar digestibilidade ou as taxas, né, de digestão taxa de digestão. Certo, isso assim, é importante a gente diferenciar essas duas coisas, né? Que a digestibilidade seria o quê? A quantidade de matéria seca digerida por quilo de matéria seca ingerido, né? E a taxa de digestão é a velocidade que ocorre essa degradação da forragem. Pode colocar como taxa de degradação, porque a taxa de degradação afeta duas coisas: a taxa de digestão, mas também a taxa de passagem do alimento. E as leguminosas, pelo fato de terem
menor teor de parede celular, elas têm uma taxa de degradação da matéria seca mais rápida. Essa taxa de degradação faz com que a maior velocidade, redução do tamanho de partícula no interior do trato gastrointestinal, aumente a taxa de digestão, mas também aumente a taxa de passagem. E ao aumentar a taxa de passagem, partículas que ficariam mais tempo no rumen e que poderiam ser mais digeridas, elas deixam de ser digeridas porque passam mais rapidamente. Perfeito. Então, esse que é um efeito de compensação, né, e que eu estava comentando, está relacionado ao fato que muitas vezes consumo e digestibilidade são duas coisas que não andam juntas. Quando a gente imagina uma planta jovem, que ela vai ficando mais velha, uma gramínea jovem, uma gramínea mais velha, ela, à medida que ela fica mais velha, ela diminui tanto o consumo como a sua digestibilidade. Quando nós comparamos duas plantas como gramíneas e leguminosas, duas famílias, né? Nesse sentido, é possível, né, que ocorra na comparação de algumas espécies, que nas leguminosas o aumento do consumo ele aconteça sem que ocorra um aumento da digestibilidade. Por quê? Porque parte dessa forragem que seria digerida, ela passou pelo trato gastrointestinal sem ser digerida pelo fato de que o tamanho de partícula reduziu e aumentou a velocidade de trânsito. Como se houvesse um mecanismo de compensação, né? Então, essa seria a explicação do porquê, muitas vezes, as leguminosas, elas podem ter digestibilidades semelhantes ou até mesmo um pouco inferiores a gramíneas, mas o consumo diário é superior e esse aumento no consumo ele compensa a redução, uma eventual redução na digestibilidade, de maneira, compensa com vantagens, né? De maneira que o consumo de matéria seca digestível, ele invariavelmente é maior. Então, é por isso que a gente pode dizer, né, que o principal fator que afeta desempenho de animais recebendo dietas à base de forragens é o consumo, em detrimento da própria digestibilidade. Sempre que se aumenta o consumo, se aumenta o consumo de matéria seca digestível, por mais que possa ocorrer alguma redução na digestibilidade para cada quilo de matéria seca ingerida. Espero não ter sido muito prolixo, mas resumidamente é isso, né? Quanto menos parede celular, quanto menos fibra, maior o consumo. E não se assuste se pegar uma tabela e comparar e ver que a digestibilidade de um pasto, que teoricamente seria muito melhor, do ponto de vista desse potencial de consumo, não seja superior à digestibilidade de um outro pasto com menor potencial de consumo. Perfeito. E só para esclarecer, se houvesse possibilidade de fornecer duas forragens, vamos imaginar com 45%, 50% de FDN, o FDN fosse igual, mas uma fosse gramínea e outra fosse leguminosa, o senhor esperaria alguma diferença? Ou aí não, da leguminosa per si? Em princípio, Daniel, o principal fator mesmo para determinar isso é o teor de FDN. Pastos com os teores semelhantes de FDN, a gente espera que tenham consumos diários semelhantes. Mas o que a gente observa é que as leguminosas, via de regra, né, elas têm esses teores de FDN inferiores, o que não quer dizer que algumas gramíneas no estágio vegetativo também não vão ter teores de FDN considerados baixos. E aí tu citasse um valor, 45, 48, isso são teores de FDN realmente típicos de forragens de alta qualidade, né? Ou seja, a gente vai observar isso em pastos de inverno, no caso de gramíneas, no estágio vegetativo. Os pastos de verão mesmo, no estágio vegetativo, eles têm valores superiores, né? Na ordem de 55%, 60% de FDN. Por isso também, né, a gente sempre
espera e sabe-se, né, que o potencial de ganho de peso, de produção de leite de bovinos, ou ovinos, enfim, em pastos de inverno é superior àquilo que a gente consegue obter na média quando comparado a pastos de verão, né? Porque o potencial de consumo desses pastos de inverno é superior. A questão da proteína, nesse caso, valeria a mesma coisa, né? Quanto tem de proteína um pasto de verão bem adubado? Facilmente a gente consegue obter níveis superiores a 16, 17%. Então, a proteína não seria o limitador. O que explica efetivamente é o potencial de consumo das diferentes espécies forrageiras, que está diretamente associado, né, ao seu teor de FDN. Perfeito, professor. Acho que agora ficou assim bem esclarecido. E embora eu acredite que não se tenha talvez uma resposta categórica para essa próxima questão, mas como que o senhor enxerga qual teria que ser, bom, de uma dieta à base de pasto para a leguminosa proporcionar esse tipo de efeito, especialmente do ponto de vista de consumo, né, que é o principal determinante de produção animal, quanto elas precisam representar da dieta para que você possa perceber de fato essa diferença, né? Ou se isso é variável, por exemplo, de acordo com a gramínea que ela esteja associada. Via de regra, o que a gente observa na literatura, que certamente tem validado nos nossos experimentos, é que teores de leguminosa, né, ou quando a leguminosa está em proporções aí abaixo de 30% da matéria seca, é mais difícil de se observar uma resposta devido à introdução da leguminosa, uma resposta positiva, tanto em termos de consumo quanto em termos de desempenho, né? Valores aí na ordem de 25%, a gente já tem observado algum resultado, enfim, mas eu colocaria assim uma régua, uma meta, né, de valores aí de no mínimo 30%, e a gente observa que isso é muito interessante, que essas respostas elas não são lineares a partir disso, né? Existem teores aí na ordem de 40%, muitas vezes 50%, que a partir daí o aumento no teor de leguminosas já não significa assim um aumento na mesma proporção do que houve quando a gente sai de gramínea pura para 30%, 35%, 40% de leguminosas. Então, uma faixa entre 30% e 40% de leguminosas na matéria seca é o que a gente tem observado como algo que garante respostas, né, tanto em termos de ganho médio diário quanto em termos de produção de leite. Não, perfeito. E como as coisas vão se conversando, professor, e casando até, eu conversei na conversa com o professor do B, nós citamos um trabalho do Nicolas Caram, foi o último orientado do professor Sullenberg, e aí ele aponta também essa amplitude entre 30% a 40%, que a partir disso já passa a ter uma menor eficiência do uso da luz. Certo? Porque aí passa a ter uma proporção de leguminosas maior no do céu, que são plantas, né, que por ter um ciclo, no caso ele usou com uma mistura C4, mas aí são plantas, né, que comparado com plantas C4 tem um potencial de crescimento menor, e aí você passaria, né, a ter um aspecto negativo em produtividade primária, né, de forragem na área. Então também foi um trabalho bem interessante que ele executou e que nós tratamos até num desses últimos episódios na conversa com o professor do B. Não sei se a natureza é maravilhosa, né? Como? Eu não escutei, infelizmente, os episódios anteriores, mas se tivesse escutado, não poderia fechar, quer dizer, talvez não... Melhor. Enfim, os números são realmente, sim, são coisas que a gente... que eu não conhecia esse trabalho também, já tenho visto alguma coisa nessa linha, mas não assim tão contundente, né? Nessa faixa de 30% a 40% da produtividade primária, mas é exatamente os valores que a gente vê também em termos de resposta animal, nessa faixa de 30% a 40% da matéria seca. Perfeito. E um outro ponto, né, que tem tido bastante apelo, e a literatura, ela tem crescido vertiginosamente, né, em todos os tipos de trabalho que avaliem
né, impacto de mudanças, sejam elas do ponto de vista nutricional, sejam elas do ponto de vista de aditivos, seja do ponto de vista, enfim, também de forragens, para tentar mensurar ou ver quais são os efeitos, né, desses agentes, eu diria assim, na emissão de gases de efeito estufa, né? Tem um corpo de pesquisadores, eu acho que ao redor do mundo, né, trabalhando muito forte nisso. E como que o senhor enxerga essa relação, por exemplo, das leguminosas com, né, essa questão de emissão de gás de efeito estufa, se elas são um potencial mitigador, ou aonde que elas se posicionam nesse cenário, professor? Certo. Bom, antes de falar, talvez, objetivamente sobre a função das leguminosas, talvez, o que possa acontecer no interior do rumen, reduzir as emissões de metano, enfim, eu gostaria de comentar, assim, que tudo que diz respeito, principalmente quando a gente avalia as emissões de gases ao longo pegando o sistema produtivo como um todo, né? Tanto na pecuária leiteira como na pecuária de corte, o que a gente observa é que os principais fatores mitigadores, eu diria hoje, que a gente tem que atacar, eles estão relacionados a índices produtivos, ou seja, a idade de abate, reduzir a idade de abate é um fator mitigador importantíssimo, porque se a gente vai ter uma carcaça de 220, 230, 240 quilos de carne, com um animal que viveu apenas 2 anos, para isso, um animal que vive 3 anos e meio, é um ano e meio a mais, emitindo, né, metano entérico para produzir a mesma quantidade de carne. A mesma coisa com a produção de leite, né, quando a gente pega um animal que fica muitos dias em aberto durante a vida, enfim. Então, assim, por que eu estou comentando isso, né, aparentemente, para não ter a ver, não ter uma relação direta com a nossa conversa, mas tem muita. É o fato de que o uso das leguminosas, ele pode contribuir enormemente para contribuir para a redução de alguma sazonalidade na produção de forragem e também, né, para reduzir essa sazonalidade, sobretudo pela manutenção de forragem com qualidade mais alta por um período maior de tempo, né? Claro, aí vem todas as questões, talvez vocês tenham discutido isso em outros episódios, né? A possibilidade de reduzir o uso da adubação nitrogenada, isso emite menos óxido nitroso, que é um potente gás de efeito estufa. Então tem toda uma questão sistêmica que vai muito além da mitigação das emissões de metano por quilo de matéria seca ingerida, enfim. Para além disso, eu diria que a presença das leguminosas, assim, per si, muitas vezes, ela não é suficiente para que a gente observe reduções nas emissões de metano entérico quando a gente expressa esses valores em quilos de CH4 ou gramas de CH4 por quilo de produto, né? Por quilo de ganho de peso, por quilo de leite, corrigido para energia. Isso por quê? Porque melhora o desempenho animal porque aumenta o consumo, esse aumento do consumo faz com que tenha maior matéria orgânica, quantidade de matéria orgânica fermentável no interior do rumen. O animal produz mais metano por dia. Mas isso é acompanhado de um aumento no ganho de peso, um aumento na produção de leite. Então, quando a gente expressa esse metano por quilo de produto, esses valores eles se compensam, certo? Então, muitas vezes a gente pode não ter uma resposta na emissão de metano medida no animal por quilo de ganho de peso ou por quilo de leite produzido, mas tem-se um ganho muito importante na visão do sistema, quer dizer, a leguminosa, ao ser introduzida no sistema, ela tem um papel do ponto de vista da redução dessa pegada de carbono no sistema, que vai para além do que ela poderia representar, né, quando a gente olha só para a emissão de metano por quilo de matéria seca consumida. Então, não é sempre que a gente observa essas respostas, né, quando a gente vai para a literatura ou mesmo nos experimentos que a gente conduz.
O que existe, e isso sim é algo que eu acho a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho, são espécies de leguminosas que têm componentes secundários que de alguma forma atuam, né, no metabolismo microbiano, reduzindo ali a utilização de alguns substratos que fornecem, né, elementos para a síntese do metano entérico. Então, nesse rol aí eu coloco as leguminosas taníferas em geral, talvez de leguminosas assim forrageiras mesmo. Eu diria que a que se destaca, que a gente vê na literatura, que a gente teria potencial de utilizar no sul do Brasil, é o cornichão. Não, perfeito. Eu estava aqui enquanto o senhor falava, eu estava, né, processando as informações, porque para mim, e eu acho que isso foi um esclarecimento bem importante, né, professor, de talvez elas colaborarem no sistema e não necessariamente no rumo. Porque eu, para mim, talvez sendo bem reducionista, né, no meu pensamento, mas bom, incluir leguminosas tem menos fibra, digere mais rápido, desvia a rota mais a propionato e menos a acetato, menos liberação de hidrogênio, você tem menos hidrogênio, tem menos substrato para a formação, né, das metanogênicas usarem esse hidrogênio, fazer CH4 e ser liberado, digamos assim, por esse aumento da digestibilidade, talvez assim, no meu ponto de vista, quem sabe, né, equivocado. Mas o senhor traz essa outra questão que, bom, talvez a emissão por quilo de matéria seca ingerida, quem sabe poderia ser até menor, mas como esse animal que está consumindo a leguminosa vai consumir mais, as coisas podem ser balancear, né? E aí no final a emissão, a intensidade de emissão ser, né, praticamente a mesma. Então, assim, estava processando aqui essa informação, mas acho que ficou claro quando o senhor tratou do papel delas, não delas em si como uma presença no rumen, mas delas compondo, né, um sistema de produção. E aí, até uma próxima, depois o senhor fica à vontade, né, se quiser comentar mais algo sobre isso, mas era justamente, bom, o senhor falou do cornichão, por exemplo, e eu trabalhei, né, com ele, e é difícil de manter ele no dossel, então, assim, depois de 3 anos, né, ele diminuiu bastante. E aí, eu queria, né, indo já quase mais para os finalmente, mas a opinião do senhor, se há alguma leguminosa que o senhor vê como como é que eu posso dizer assim, que ela é promissora, né, além dessas com tanino, para se manter dentro de um sistema de produção, para ter benefícios do ponto de vista produtivo, por exemplo, para onde a gente pode caminhar se eu quero aumentar a participação de leguminosas na minha pastagem. Bom, eu acho que não tem como a gente dissociar isso tudo, talvez, do que você tenha abordado em episódios anteriores, né? Eu costumo dizer que, embora a minha formação seja mais na área da nutrição, muito menos na área agronômica, mas eu costumo dizer que a produção de leite, a produção de carne começa no solo, né? Então, assim, tudo que a gente for pensar em termos de aumentar a participação das leguminosas na dietas de animais, em sistemas pastorizos, sobretudo, passa por uma boa correção de solo, por aumentar os níveis de fósforo, enfim, coisas que a gente sabe que as leguminosas são muito exigentes. E aí eu vejo que a gente não tem que inventar muito, sabe, Daniel? Eu vejo, assim, por exemplo, aqui na região, no Planalto, áreas bem adubadas, enfim, o trevo branco é quase endêmico, né? Ou seja, proporcionar como utilizar esse potencial dele, de uma leguminosa que está aí, no sentido de permitir que ele contribua mais dentro da dieta, dentro da formação de áreas com pastagens de gramíneas. Além dele, eu vejo o trevo vermelho também como um material que produz muito em determinadas épocas do ano, né? E
Para regiões mais quentes, eu ainda acho que o amendoim forrageiro é um dos materiais assim mais fantásticos que a gente tem, né? Todos eles, os trevos, o amendoim forrageiro, com espécies assim que a gente seguramente, né, tem condições de obter melhorias no desempenho animal, aí nessa ordem de 20% a 25%, comparado a um pasto de gramínea pura, que não necessariamente isso aí vai significar reduções nas emissões de metano ali por quilo de matéria seca consumida, mas que traz toda essa vantagem sistêmica que a gente estava comentando, né? O caso do lótus, do cornichão, está perfeita a tua observação do ponto de vista da dificuldade, né, de fazê-lo produzir. Aí eu acho que de participar, né, de maneira mais significativa ali na proporção da biomassa total, numa mistura com gramíneas, mas a gente já tem evidências muito interessantes assim na literatura do ponto de vista dele, sim, contribuir para a mitigação das emissões de metano por quilo de matéria seca ingerida e, consequentemente, também por quilo de carne ou por quilo de leite que é produzido. O que nós estamos agora, né, em vias de conduzir um trabalho de ter uma área, assim como a gente fez lá no passado com o Arax, uma área de cornichão puro, onde nós pretendemos soltar os animais, no caso vacas em lactação, 2 horas por dia e ver o papel, né, da introdução dessa leguminosa, do cornichão, não só no consumo de forragem, na produção de leite, mas também na emissão de metano entérico. E aí bem, esse pastejo horário ele vai se dar e o grupo controle, o tratamento controle, as vacas que não vão ter acesso ao cornichão, elas ainda não está bem definido, mas é muito provável que elas tenham acesso a uma área, uma mistura de festuca com trevo branco e trevo vermelho, né? Para a gente desafiar realmente assim o potencial do cornichão contra animais ingerindo um tratamento controle, que não é uma gramínea pura, de baixa qualidade, passada, um cultivar de festuca bastante recente, assim, com potencial, em princípio, assim, do ponto de vista nutritivo, muito interessante, né? Uma festuca que os animais eles ingerem, assim, mostra uma motivação muito grande para ingerir esse pasto quando entra no piquete. Enfim, a gente tem expectativa, então, de observar realmente o potencial do cornichão, colocando ele, né, frente a um pasto de alta qualidade, né? Perfeito, professor. Acho que a gente vai encerrando a nossa conversa. Acho que foi muito rica, né? E aí, só como uma última pergunta, eu gostaria de saber como que o senhor enxerga, por exemplo, o uso da vícia, né? Das ervilha ou ervilhaca, enfim, para compor os sistemas produtivos e também abrir, né, um espaço, se o senhor queira deixar alguma mensagem final ou algo que talvez nós não tratamos aqui na nossa conversa e que o senhor julgue que seja importante aí para deixar como uma última mensagem que talvez a gente não tenha tratado aqui durante as minhas falas, as minhas perguntas. Bom, sobre a vícia, no caso a ervilhaca, né, a gente fez um experimento agora há pouco tempo, publicamos recentemente, e eu confesso que é um material que, assim como o cornichão, não pelo fato de ter tanino, mas pelo fato de ser anual, de poder ser uma mistura diferente dos trevos, né, que são perenes, no caso, o trevo vermelho é bianual, mas de ser uma mistura para ser utilizada em pastos anuais de inverno, em áreas que se utiliza ciclo de pasto anual de verão, pasto anual de inverno, ou milho para silagem no verão, pasto anual de inverno. E o que eu diria assim, que ainda existe, eu acho um desafio também do ponto de vista agronômico, para entender ela, como aumentar a proporção dela na pastagem, né? Isso foi uma das dificuldades que nós tivemos nesse experimento,
de ter uma proporção mais alta da leguminosa na pastagem nessas áreas no primeiro ano. Então, acho que ainda tem tem bastante coisa para se fazer do ponto de vista agronômico mesmo, de conhecer essas espécies, né? Tanto as gramíneas como tanto as gramíneas, no caso leguminosas, desculpa, anuais, como a vice, assim como essas outras espécies que a gente estava comentando, o cornichão, que também do ponto de vista agronômico, sobretudo na nossa região, né, a gente ainda não consegue fazê-lo produzir como em outras regiões, mais ao sul, áreas no Uruguai, onde o pessoal produz muito bem, né, Nova Zelândia, enfim. Um recado final. Bom, recado final, assim, eu diria que eu queria voltar a esse comentário breve que eu fiz, né, sobre a importância da gente olhar antes para o solo, né, e por mais que eu acho que esse tenha sido o objetivo das discussões anteriores, eu queria deixar muito claro, assim, que a gente não pode dissociar toda essa questão, a importância nutricional, se a gente não cuidar primeiro da nutrição da planta. E associado a isso, eu diria assim, que talvez a principal razão do insucesso de muitas experiências com leguminosas, ela se dê ao imediatismo, né? É muito comum, assim, a gente ver as pessoas, e aí, talvez não tantos técnicos, alguns técnicos também, dos produtores até se entende mais, mas o técnico, ao orientar um produtor para introdução de leguminosas na pastagem, claro, vai ter toda a parte da correção do solo, da adubação que tem que cuidar, mas é fundamental, assim, conscientizar esse produtor que a resposta, ela não é para ser esperada no primeiro ano, não deve ser esperada no primeiro ano. A resposta tem que ser de médio prazo, de longo prazo, onde tem que estabelecer essas espécies na pastagem e depois contribuir através de práticas de manejo para que ela persista, né? Eu acho que talvez tenha sido debatido em episódios anteriores. E eu gostaria, assim, de reforçar isso, né? Na verdade, talvez a principal razão do insucesso na introdução de leguminosas em sistemas de produção animal se dê a esse imediatismo, a expectativa de que a resposta aconteça já no primeiro ano. E eu entendo que são estratégias, são coisas que a gente tem que pensar de médio e longo prazo, onde se vai melhorando cada vez mais a fertilidade do solo, condições dessas espécies se estabelecerem, adotando práticas de manejo onde se evite o sobrepastoreio, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que leva à degradação de pastagens e que não é um cenário onde leguminosas vão persistir. Perfeito. Acho que a gente fechou e esse recado é importante que, embora até, né, com os outros convidados foi tratado, né, foi tangenciado aí esse tema também, acho que nunca é demais reforçar, não é, professor, dessa questão da importância do manejo do solo, que é onde tudo começa. Professor Henrique, obrigado, né, pelo tempo, pela disponibilidade, né, com certeza foi um episódio, né, muito rico, né, e estamos aí ansiosos para, quem sabe, em uma próxima oportunidade, vemos ou avaliar o que o senhor nos conta e qual que foi os resultados da introdução desse pastejo horário no cornichão. Espero que o experimento funcione, né, e consiga ser executado aí também. Esse foi o professor Henrique Mendonça Nunes Ribeiro Filho. Professor, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Daniel. Até a próxima. Foi um prazer.